Nesta quinta-feira, com muito carinho, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, ao vivo aqui, o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Gentilmente está aqui conosco ao vivo no Jornal Canção Nova, na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui nessa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Canção Nova. Que alegria, né? Sim. Como capixaba, né? Por que capixaba? Porque quem nasce no Espírito Santo pode ser ou espírito santense ou popularmente, carinhosamente chamado de capixaba. E por que capixaba? Porque quando chega ainda a nossa província, né, foi descoberta, lá se encontrou, era a terra dos indígenas, dos índios tupis guaranis. E encontraram a plantação de milho, e capixaba em tupi-guarani é plantio de milho, por isso ficou conhecido como a terra dos capixabas, lá de 1520 alguma coisa, que chegaram as primeiras colonização do nosso território. Por isso quem nasce no Espírito Santo, carinhosamente, também é conhecido como capixaba. Alegria muito grande, para mim até uma emoção, né, poder estar aqui da Canção Nova, nós que somos ouvintes, telespectadores muito ativos da Canção Nova, somos muito gratos pela existência da Canção Nova. Naturalmente tem um impacto muito forte, positivo na nossa comunidade católica, com certeza, não só com as rádios, mas naturalmente com a TV, com a presença, com a participação. Então, como bom capixaba, para mim é uma alegria muito grande estar aqui ao vivo e presencial nos estúdios da nossa Canção Nova, aqui em São José dos Campos. Então, naturalmente, quero mandar um grande abraço. Muitos capixabas estão nos ouvindo agora, estão nos acompanhando. Que ótimo. Então também o meu boa tarde ao povo querido do nosso Espírito Santo, também com muita chuva, né, sobre o território do nosso estado durante os dias, não tão fortes como aqui na região de São Paulo, mas em alguns municípios nossos um pouco mais intenso, ontem à noite mesmo com bastante chuva. Mas naturalmente uma alegria estar aqui, poder falar com vocês, naturalmente, não só São José dos Campos, regiões e todo o Brasil. Agora, deputado, até para quem não o conhece, né, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho das suas frentes de trabalho. O senhor está no 3º mandato, é isso? Isso passa muito rápido, né? Então vamos lá, o meu nome é Evair de Mello. Sim. Né, eu sou natural do município chamado Conceição do Castelo, que é bem nas montanhas do Espírito Santo. E hoje moro no município vizinho que se emancipou, uma colônia de italianos, a cidade chama-se Venda Nova do Imigrante. Esse ano, 150 anos da imigração italiana para o Brasil, e o Espírito Santo em 1874, 22 de fevereiro, onde desembarcou os primeiros imigrantes italianos do Brasil, desembarcaram no Espírito Santo. Inclusive a cidade vizinha minha, que é a cidade de Santa Teresa, é considerada a primeira cidade do Brasil fundada pelos italianos. Sou neto de italiano, né? Dessa primeira leva lá veio o meu tataravô, que eu sou Romano Botassin, que veio o meu bisavô, né? O São Antônio, naturalmente, depois do meu avô, a minha mãe chegou até mim. Moro nessa cidade, Venda Nova do Imigrante, que a cidade onde eu moro, né? É uma colônia de imigrantes italianos, e que se emancipou do município vizinho, Conceição do Castelo, que é a minha terra natal. As montanhas do Espírito Santo, uma região que fica... O Espírito Santo é muito pequeno como território, né? Aqui em São Paulo, para nós é tudo muito longe, tudo muito grande. Sim. O Espírito Santo, para quem está nos ouvindo, tem 400 quilômetros de comprimento. A divisa entre o Rio de Janeiro e a Bahia são 440 quilômetros. E a distância entre o mar e Minas Gerais, nós somos um retângulo, então a distância entre o mar e Minas Gerais é praticamente 200 quilômetros. Então é 400 de comprimento por 200 de largura. Nós somos o estado apenas 0,5% do território nacional. Se comparar com São Paulo, nós somos 78 municípios, um estado relativamente pequeno. Meus pais são os agricultores, ainda continuam trabalhando na roça. Ainda estão atuando. Isso, meu pai com os seus 80 anos, minha mãe com 70, chegando também muito próximo a essa idade. Moram lá no município de Conceição do Castelo. Eu sou técnico agrícola de formação, né, formei na escola agrícola. Depois eu tenho uma vida naturalmente profissional ligada à agricultura, e a minha sempre ligada à agricultura, ligada às cooperativas. Mas profissionalmente eu sou um técnico agrícola, formado em cafeicultura, mas a minha profissão do café, eu sou classificador e degustador de café. A minha vida é tomar café, né, relativamente. Já chegou aqui tomando um, né? Mas bacana, mas eu sou um provador de café de profissão há mais de 30 anos.
E aí fiz minha trajetória em cooperativas, em prefeitura, tive a oportunidade, inclusive, de presidir a empresa estadual de pesquisa agropecuária, que chama o INCAPER, e em 2014, então, eu disputei as minhas primeiras eleições, fui eleito na eleição de 2014, tive o segundo mandato em 2018 e agora, no meu terceiro mandato em 2022, fui o terceiro deputado federal mais votado do Espírito Santo em 52 municípios eu fui o primeiro ou segundo mais votado. A minha razão de estar na Câmara Federal foi sempre o interior, a agricultura, que é a minha vida profissional. Sim. E naturalmente a gente leva os valores de cooperativa, de trabalho integrado, ligado à ciência, tecnologia. Estou muito ligado agora à questão de saúde, principalmente. O câncer é um tema que eu tenho estudado muito, aprendido muito para fazer investimento também, para poder levar um atendimento e conforto para nossas pessoas. O senhor faz parte da comissão até, né? Parte da comissão, eu tenho ligação naturalmente com toda a rede hospitalar filantrópica, nós somos 36 hospitais no Espírito Santo e naturalmente o câncer é a nossa parceria com o Hospital de Amor, aqui de Barretos. Sim. É quem está dando todo o suporte nosso para que possamos avançar e também levar aos capixabas um atendimento no nosso estado de primeiríssima mão. Mas a atividade parlamentar, ela passa, como eu disse, pela agricultura. A agricultura não é só o plantio, passa por energia, infraestrutura, armazenagem, logística, o mercado financeiro também, que tem um impacto muito grande, mas paralelo a isso também uma vida de comunidade, uma vida de cooperativa, o que me integra muito ligado à minha relação é com o interior do Espírito Santo, naturalmente. Então me remete, nós somos, como eu disse, nós somos uma colônia onde eu moro de imigrantes italianos, mas no Espírito Santo, principalmente a região serrana, nós temos os alemães, nós temos os suíços, temos os polacos, né, que são os poloneses, sim, temos os luxemburgueses, temos os holandeses, temos os pomeranos. São Paulo é um pouquinho menor, mas tem a colônia muito forte dos pomeranos em Santa Catarina. As duas colônias de pomeranos no Brasil é o Espírito Santo e Santa Catarina. E quem são os pomeranos? Antes da guerra, o norte da Alemanha e o oeste da Polônia tinha um território que era Pomerânia, né? E eles vieram para o Brasil antes da guerra, então eles vieram pomeranos. Com a guerra, a Polônia incorporou parte desse território, a Alemanha incorporou a outra parte e a Pomerânia acabou como território. Portanto, as colônias de pomeranos no mundo hoje estão aqui na região de Santa Catarina, primeiramente Pomerode, naquela região serrana ali, e a partir de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Então também temos os pomeranos, que falam inclusive lá no comércio, na cidade, na igreja, no dia a dia, na escola inclusive, mantém o idioma, fala-se, canta-se em pomerano, muito bacana, que se fortalece, na verdade, a nossa relação com tradição e cultura. Esse é um pouquinho do meu dia a dia, do meu mandato. Como eu disse, eu tenho uma relação muito forte com o interior, com a agricultura. Recentemente agora nós, com entregas importantes inclusive, e coisas que impactam em todo o Brasil, fruto da nossa experiência. Por exemplo, eu posso citar coisa aqui muito prática do nosso dia a dia. Você se lembra que até bem pouco tempo atrás os problemas que se tinham nos chamados produtos artesanais de origem animal. Sim, sim. Aquele queijo artesanal, aquela linguiça artesanal, você só podia comercializar esse produto dentro do território do seu município. Correto. Quando você tinha o selo de inspeção municipal, então você podia vender na feira, no mercado local, mas só dentro do seu município. Eu sou o autor de uma lei nacional chamada selo Arte. O Arte vem de artesanal, que quando você tem agora um queijo caseiro, uma linguiça caseira, você obtém esse selo, você pode comercializar em todo o território nacional. E fazer girar a economia, extremamente importante. Você imagina, então, o queijo do interior de São Paulo pode ir por todo o Brasil, da canastra, as linguiças, os embutidos. E nós temos lá no Espírito Santo, inclusive, mantido pela tradição dos italianos, o socol. O socol, ele é o lombo do porco, que ele tem todo um processo, ele é tratado por 6 meses, um pouco mais de 6 meses. Então o lombo do porco é inteiro, naturalmente, só se faz lá. Hoje temos indicação geográfica, origem controlada. Também é um dos produtos de origem animal que é comercializado em todo o país. Então é uma lei que veio da minha vivência, da minha vida, da minha família, da minha região, mas que a gente pode a partir daí contribuir naturalmente para todo o Brasil. Então você, se for comprar hoje um queijo caseiro, uma linguiça caseira, qualquer produto de origem animal,
procura identificar se tem esse selo arte, porque esse selo arte vem de artesanal, porque o artesanal, além de manter o modo de preparo do artesanal, tem uma vigilância da prefeitura, mas naturalmente ele também traz história, tradição e um sabor único. Os produtos artesanais, nada contra o produto industrial, mas o artesanal traz um toque diferenciado. Claro, esse toque diferenciado não permite produção em grandes escalas, mas esse sabor único com certeza também traz um prazer especial e nunca se esqueça disso. Por trás de um produto artesanal tem uma família, tem uma região, tem uma comunidade, tem valores. Então você, ao adquirir um produto artesanal devidamente certificado, você também está ajudando famílias do interior do Brasil a ficar no campo, a ter no campo, mas sobretudo ter renda. Porque renda, com certeza, daí também dá liberdade, ele pode construir a sua dignidade. Inclusive, você que quiser participar conosco, 12-30-19-8801, 12-30-19-8801. Hoje nós estamos recebendo ao vivo aqui o deputado federal Evair de Mello, do Progressista do Espírito Santo, falando um pouquinho para a gente sobre suas atuações e também trabalho. Agora, deputado, o senhor que é vice-líder na oposição da Câmara dos Deputados, tá? Entre as ações aí também, vice-presidente da Frente Nacional do Agronegócio. O brasileiro ele tem dimensão da importância do agronegócio do PIB ou mesmo para a balança comercial do nosso país? Como é que a população vê isso e o próprio governo? Eu digo que não tem. Primeiro, o tamanho territorial do nosso país. Nós, principalmente a partir final dos anos 60 e 70, nós tivemos uma grande concentração urbana no país. E essa população que veio para o urbano, quem já nasceu nesses grandes centros, perdeu um pouco dessa conexão do tamanho, da importância e do salto que o rural brasileiro deu nos últimos anos. O Brasil da agricultura evoluiu, o Brasil da agricultura se desenvolveu e não é mais aquele Brasil que no passado, antes dos anos 70 principalmente, o Brasil era importador de alimentos. Você imagina um país desse tamanho, na nossa cabeça, hoje assim, nem passa para a nossa cabeça importar alimentos para alimentar a nossa população. Mas até os anos 70 era basicamente isso, nós tínhamos grandes importações de alimento. Daí que veio essa ocupação territorial do interior do Brasil, mas com um viés extremamente importante, que foi o papel da tecnologia. Foi quando nós abrimos o interior do Brasil, o interior do estado de São Paulo, naturalmente o Cerrado brasileiro, o sul do Brasil, o Espírito Santo, já tem inclusive no semiárido nordestino o Brasil, pelo advento da Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de tecnologia, que o São José dos Campos aqui tem a mesma origem e fundação da Embraer. Sim. Eu até brinco, Embrapa e Embraer tem a mesma origem. Evair também veio nessa... Tudo da década de 70? Tudo da década de 70, 72 ali do nascimento. Mas a Embrapa foi quem pegou ciência e tecnologia a partir da nossa universidade, da própria pesquisa, da nossa pesquisa própria, e conseguiu interiorizar essa pesquisa. Então você pega a região do Centro-Oeste, o interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, como eu disse, o semiárido, até o extremo norte brasileiro, e o Brasil do agro hoje extremamente importante. Então, não tem qualquer alimentação, qualquer dia a dia do brasileiro tem o seu agro. Às vezes não se percebe, mas no café da manhã, no almoço, na janta, nós temos... E a agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque, ou seja, ele vive do trabalho dele. Portanto, é essa dimensão, e nós estamos nos últimos tempos investindo muito para comunicar com quem mora nas cidades, com quem mora no perímetro urbano, quem mora nos grandes centros, quem não tem contato com o dia a dia do nosso rural, mostrar o tão quanto é trabalhoso o rural, a importância da nossa agricultura. E a agricultura que tinha um viés no início de só alimentar os brasileiros, hoje é responsável por superávit da balança comercial brasileira. Ou seja, o que a gente compra, o que a gente vende, o que sobra hoje é a grande expressão da exportação agropecuária brasileira, que, além da produção das chamadas commodities, naturalmente agora o Brasil cresce cada dia mais nessa agroindustrialização. E também agora nessa evolução das nossas energias, principalmente das energias renováveis, mas entre elas o biodiesel, que vem da cana principalmente, o nosso principal ativo. O Brasil é essa potência, essa força do agro. E o nosso desafio hoje é um agro que preserva, com alta tecnologia, com muita segurança. Não tem mais aquela questão que o agro... tinha um preconceito do agro, né? Sim, o agro hoje com máquina, com equipamento, mesmo da agricultura familiar. Você pega o cinturão dos grandes centros, o cinturão de São José, o cinturão de Campinas, o cinturão de São Paulo, que produz principalmente as folhosas, aquele abastecimento diário, porque se esquece, às vezes a gente imagina aquele agro da soja, o agro do boi, o agro do frango, enfim, dos suínos,
Mas temos que lembrar o agro eu sempre brinco com isso, porque temos regiões que vivem disso, o agro da cebolinha, da salsa, do coentro, da alface. Você imagina o que é você colher uma folhosa dessa? E muitas vezes é colhido durante a madrugada para que você, ao chegar na feira, você chegar no supermercado às 7 ou 8 horas da manhã, está fresquinho por lá. Então a indústria que é isso. Então esse agro brasileiro que vai desde a salsa, a cebolinha e o coentro, naturalmente os temperos verdes, até o grande volume, naturalmente, da soja, do milho, da proteína animal. E o Brasil é respeitado no mundo todo pela qualidade do seu produto, pelo contrato, para honrar os contratos de entrega e hoje produção com muita sustentabilidade. O Brasil tem a agricultura mais sustentável do planeta, até porque nós, agricultores, sabemos da importância que tem o nosso solo e a nossa água. Então, aquele preconceito que tentaram fazer do agro, que polui, que gasta água, que não tem controles defensivos, hoje isso faz parte do passado. O alimento nosso hoje é saudável, com respeito às premissas ambientais, porque o solo e a água, para nós, é um ativo importante. Então, como que eu vou estragar se eu estragar o meu solo e se eu estragar a minha água... Se é a minha fonte, a minha fonte, eu não vou perder a produção. Então, o trabalho de conservação de solo hoje, a vigilância sanitária hoje, a carne brasileira, a fruta brasileira hoje, o café brasileiro tem respeito no mundo todo, de novo, pela quantidade, pela qualidade, por esse zelo da relação ambiental. As propriedades de café, pode pegar a região de São Paulo aqui, mas de qualquer estado brasileiro, hoje tem a preservação ambiental. E lembrando que a propriedade rural hoje, em cima do nosso Código Ambiental, 20% nós somos obrigados e nós preservamos até muito mais do que isso. Além dessas áreas chamadas de reserva legal, tem as APPs, que são ao entorno dos nossos rios, dos nossos lagos. Então, a agricultura hoje ela tem uma ótima relação com o meio ambiente, não tem conflito, extremamente importante. Então, eu sempre digo, você, ao se alimentar, agradeça um produtor rural. E qual é o desafio? Produzir qualidade para ter uma renda, porque o produtor rural também, ele fica no campo com renda. Então, sempre que você estiver comprando uma fruta, comprando um arroz, comprando um feijão, comprando uma proteína animal, uma manteiga, ou até tomando um vinho, e para quem, enfim, outras bebidas, sempre lembra que por trás de tudo isso tem uma família, tem um produtor rural. Então, compre com carinho, faça uma boa remuneração e aí o Brasil vai crescer cada vez mais com essa agricultura sustentável e tão pujante, que alimenta o mercado interno, mas naturalmente é muito importante hoje também para a nossa balança comercial, para ajudar nas contas do país e cumprir, inclusive, pagar os programas sociais. Sem dúvida, e também que possamos incentivar os nossos filhos a entender, de onde vêm esses alimentos também, porque leite, não é desembalar leite não dá em caixinha, pois é. Carne não dá, função, carne não dá em freezer, mas eu acho que a cada dia mais, e aí eu agradeço a oportunidade aqui da gente estar sempre falando do orgulho do nosso rural. Eu acabei de tomar aqui uma xícara de café. Você imagina o trabalho que dá para que esse café possa chegar aqui. Não é só na escolha do solo, no plantio, depois no cuidar da planta, a colheita, colher com café, fruta, tem que colher com carinho, com cuidado. Às vezes você come um melão aqui em São Paulo, vindo lá do Rio Grande do Norte, você está vindo do Ceará, ou uma polpa que você compra, ou um vinho brasileiro que pode vir ou do São Francisco, ou da Serra Gaúcha, ou do interior de São Paulo, aqui, região de Pinhal também está produzindo vinhos finos, tem os vinhos também, usuários do nosso dia a dia. Quando você entra no supermercado, você vê uma banca de fruta, você vê uma banca de alimentos, realmente isso encanta. E o Brasil, esse Brasil continental que tem desde o mar, naturalmente os nossos rios com nossos pescados, a proteína animal nossa, hoje a carne bovina, a carne suína, naturalmente a carne de frango, os nossos ovos, Bastos, São Paulo, o Espírito Santo, inclusive, mesmo pequeno, o município de Santa Maria de Jetibá, o maior produtor de ovos do Brasil. Estamos colhendo hoje aproximadamente quase 14 milhões de ovos por dia. O segundo município é Bastos, aqui em São Paulo. Então é esse agro brasileiro que levanta cedo o trabalho e produz para não faltar alimento na sua mesa. Nós queremos a boa comunicação naturalmente com o público urbano, porque nós temos algumas ameaças que estão postas por aí. Uma delas, por exemplo, são essas invasões de terras, invasões de propriedade. Isso traz muita insegurança no campo. A agricultura, como eu disse, a céu aberto. Nós precisamos de fazer essa previsão a longo prazo, comprar uma máquina, um equipamento, investimento em irrigação,
Portanto, essa segurança jurídica do direito de propriedade, esse debate dos indígenas, do marco temporal, extremamente importante. Lembrando que o Brasil hoje ele tem o dobro de terra indígena do que tem o agro. Enquanto o agro trabalha com 7, 8% do território brasileiro, nós já temos território indígena quase 14% do território brasileiro. Portanto, tem a terra que ela é suficiente para o agro. O agro tem crescido em tamanho, mas hoje mais em produtividade do que propriamente a abertura de novas fronteiras. Sim. Temos ótima relação com esse tema também. E, naturalmente, a segurança jurídica no campo do direito de propriedade, com certeza, é uma das peças fundamentais para que possamos continuar alimentando os brasileiros e produzindo alimento, naturalmente, para exportar para outros países. O Brasil hoje produz alimento para 1 bilhão de pessoas. Olha só. Então, você imagina aí a população mundial, o tão quanto é importante para que nós também possamos levar alimento para matar a fome de tantos irmãos nossos que estão em outros lados, em outros continentes. Com certeza. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse sobre dois pontos, que é a questão dos incentivos econômicos do governo, né, para esse setor também, né, do agro, e em relação à reforma tributária, né, existe uma preocupação desse setor? Extremamente importante. Nós passamos por uma reforma tributária agora, o Brasil tem uma complexidade tributária, é um tema muito difícil. Sim. Mas o agro brasileiro, ele tem que ser muito competitivo, e naturalmente nós precisamos de destravar essas ferramentas do agro, pelas nossas particularidades, né, essa é a nossa expressão, nós temos o chamado Plano Safra. O Plano Safra é um dinheiro que é disponível para que nós, agricultores, possamos operar com esse recurso, naturalmente, com esse recurso, fazer os nossos investimentos. Sim. Na verdade, o governo não dá dinheiro para a gente, ele empresta, nós pegamos esse dinheiro, fazemos as operações de plantio, colheita e comercialização, a gente volta lá e paga em dia. A inadimplência brasileira hoje ela é muito baixa do agro. Uma ferramenta que nós precisamos de evoluir muito, estamos deficitário, que é a questão do seguro agrícola. Você imagina, esse dinheiro que você pega, você bota ele a céu aberto, né? Ele está sujeito a calor, umidade, temperatura, radiação, intempéries, mercado, logística, é o navio que não sai, a rodovia que fecha, o aeroporto que tem problema de logística. Então, nós precisamos de crescer cada dia mais com o chamado apólice de seguro, que é para trazer garantia. A certeza que não vai faltar alimento, eu não posso parar o processo produtivo. Então nós queremos cada vez mais evoluir o chamado Plano Safra, mas nós precisamos de aportar recurso para o seguro, que com o seguro eu consigo fazer captação de dinheiro barato e competitivo no mercado. Até porque o agricultor, ele não coloca preço na sua mercadoria. Não é ele que coloca. Não, ele que coloca. Ele, na verdade, muitas vezes, o caso do leite, por exemplo, nós estamos nesse momento muito crítico do nosso leite, você entrega o leite para saber o preço que você vai receber daqui a 30 dias. 30 dias? Não é nem o preço do dia. Tem muitos produtos que você vende para receber daí 15, daí 20, que depois que você entrega o produto, que você acaba tendo um preço, um balizador de mercado, um preço de referência. Portanto, são essas incertezas que às vezes acaba desestimulando o produtor e o agricultor. Então ele precisa de ter esse plano safra, que é um dinheiro mais barato para o mercado, e naturalmente com essas apólices de seguro, se ele tiver seguro sua produção, ele consegue captar dinheiro no mercado. E nós agora, recentemente, trouxemos uma experiência do mercado imobiliário, que é o chamado FIAGRO. O FIAGRO tem o chamado fundos imobiliários. Nós copiamos, inclusive, o autor desse projeto, um deputado de São Paulo, Arnaldo Jardim, Sim. que é o autor desse projeto, foi secretário, inclusive, de Agricultura aqui no estado de São Paulo. Nós temos a experiência do FIAGRO, que é um fundo de financiamento do agro, ou seja, o dinheiro para que o agricultor e os investidores possam captar no mercado e fazer investimento na produção agropecuária. Esse é o grande desenho nosso para que possamos ter recursos consideráveis e assim possamos viabilizar, né, essa produção gigantesca que é o agro brasileiro. Agora, deputado, fala uma coisa pra gente, pessoal participando aqui, o Joel Guido, daqui de São José, desejando aí parabéns pelo trabalho, também aqui mandando uma pergunta, mas antes do Joel, tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele aborda dois temas, né? Até a gente falou bastante sobre o agro, que é uma das lutas, né, do deputado, mas ele coloca aqui: parabéns, deputado, pelo trabalho, percebo o quão cristão o senhor é, e estando na Rádio Canção Nova, gostaria que o senhor falasse sobre a questão do aborto. Deputado, como nós, cristãos, podemos lutar para que isso não aconteça em nosso país? Olha, aqui agradeço a oportunidade, né, e eu sempre digo isso, a nossa geração chegou até aqui, eu sempre conto isso, quem me conhece eu sempre conto história, o pessoal até às vezes acha que eu repito demais, né, mas nós somos um país de imigrante. Sim. Se nossos
nossos antepassados tivessem sido abortados, né? Se no passado isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Então nós somos um país de imigrante. Eu sempre repito isso. Então essa é a primeira história nossa. Então naturalmente essa é a nossa responsabilidade. Infelizmente, por uma combinação de fatores, tem uma vulgarização da vida. Com certeza. Não só da nossa vida no nosso dia a dia, como essa forma que está sendo tratado o aborto no mundo. Né? Então, primeiro, é muita oração, muito trabalho, muita informação, e nós temos que militar nessa causa. Sim. Talvez nós que somos radicalmente, não só somos defensores incondicionais da vida, somos contrários ao aborto, nós precisamos de militar, de conversar com as pessoas, de fazer intervenções, porque por muito tempo nós que somos contra ficamos em silêncio. Muitas vezes nós que defendemos a vida desde a sua concepção original, nós ficamos em silêncio. E naturalmente os que pensavam o contrário, trabalharam, divulgaram, influenciaram diversos meios de comunicação, de mídia, né, essa vulgarização da vida, na verdade é uma grande indústria. O aborto tem uma grande indústria por trás dela. Então nós que somos um país essencialmente cristão, né? Nós estamos aqui numa rede cristã católica, e se juntamos aqui aos irmãos, né, das nossas outras igrejas, que são extremamente importantes, que todos nós temos que nos unir nesse momento, e essa grande frente, essa grande corrente. Com certeza. E o grande desafio nosso, Vanessa, não é pregar para os convertidos. Exatamente. Não é pregar. Essa é talvez a nossa maior dificuldade, né? Porque nós particularmente, né, os nossos valores cristãos, que envolvem, o que é nosso valor cristão? Além, claro, né, de ter a Bíblia como referência, o nosso valor cristão. Mas com o cristianismo vem a vida de comunidade, vem a vida de família, vem valores morais e éticos que nós temos na nossa ação, que nós não podemos deixar o Estado tomar conta. Sim. Quem cuida da nossa família, quem cuida da nossa comunidade somos nós. Quem cuida dos nossos filhos somos nós. E nós temos que repassar esses valores. E por muito tempo nós passamos para que o Estado tomasse conta disso. E o Estado se perdeu. Na verdade, o Estado não tem princípio, o Estado não tem valores, o Estado não tem essa questão da própria moral, do arranjo da comunidade. A expressão muito usual lá na minha região. Interior de São Paulo não é diferente, né? Vou usar a expressão popular, é a tal da vergonha na cara. Sim. Você tem vergonha na cara quando você respeita o seu pai, você respeita a sua mãe, você respeita a sua família, você respeita os seus avós, você respeita os seus vizinhos. Essa é uma expressão, né? Sim. A minha mãe sempre me disse, vai pra política, mas não perca a vergonha na cara. Quando a minha mãe falou essa vergonha na cara, minha mãe, na verdade, com a simplicidade dela, de uma agricultura que está lá no campo, ela me fez uma cobrança moral e ética, ou seja, não faça nada lá fora que você envergonhe a nossa história. Respeite essa nossa história. Então, o grande desafio nosso, né, agradeço aqui a pergunta mais uma vez, vou repetir, é falar para os não convertidos. Nós estamos falando muito desse tema, às vezes, dentro da nossa igreja, só dentro da nossa família, que é extremamente importante, mas nós temos que começar a levar esse tema, levar a nossa mensagem no dia a dia, para que possamos preservar a vida desde a sua concepção, preservar os princípios cristãos. E com certeza eu sempre digo, né, você imagina que a criança abortada hoje pode ser o cientista que vai desenvolver a cura do câncer amanhã. Com certeza. Né, que pode ser um iluminado daquele empresário, que um homem genial que vai gerar milhares de emprego. Né, você pode ser a mãe de amanhã que vai produzir um talento, ou um trabalhador do nosso dia a dia. Então, para preservar a família, a tradição, a comunidade, o nosso princípio moral e ético, nós temos que militar todos os dias. E a nossa geração está passando por um enfrentamento muito forte disso. Mas tenho certeza que aqui, pela canção nova, o nosso princípio moral, nós vamos ficar de pé. Sim, né? O nosso sempre. Deus vai nos iluminar, vai nos dar força, Nossa Senhora vai nos proteger, e nós vamos ter força de superar essa turbulência, e aos poucos vamos recatequizar aqueles que se perderam no caminho, para que possamos continuar de pé, mantendo de novo tradição, cultura, nossa família, nossa fé cristã, e acima de tudo, sermos sempre temente a Deus para defender os nossos princípios e valores. Inclusive, deputado, tem mais uma pergunta aqui, aliás, tem diversas perguntas aqui. A Vanila Silvério, parabéns pelo seu trabalho, o agro merece pessoas assim como o senhor. Também a Cecília, parabéns pelo bate-papo, que bacana ouvir o deputado falando sobre valores, família. E também tem uma participação aqui, o ouvinte não se identificou, mas gostaria que o deputado falasse um pouco sobre a questão da descriminalização das drogas. Até era uma das perguntas aqui do nosso bate-papo, deputado, quando a gente fala sobre essa questão de valores, também é um outro assunto que a gente tem que ficar atento e alerta quanto a isso, né? Quando a gente pega o livro do Gênesis 1:31, Deus viu que tudo que criou era bom. Sim. Portanto, manter as coisas boas é a nossa obrigação,
até na condição de seguidores da Bíblia e na condição de cristãos. Assim como o aborto, né, a droga também, ela de certa forma tem uma indústria por trás disso, que o grande objetivo de tudo isso é destruir a família, correto, é destruir a pessoa. Se você perde a família, você perde referência. Você fica exposto ao mundo e naturalmente você é exposto ao mundo. Outro ditado popular: catitu fora de bando é papá de onça. Não sei se vocês falam isso aqui em São Paulo. Né? Não é muito comum ouvir essa expressão. Porque o catitu é um bichinho, né? Sim. É um animalzinho que, se ele ficar sozinho, a onça pega ele. Se ele ir em manada, ele espanta a onça. Aí, tá vendo? Então essa é uma percepção. Você não pode andar fora da sua manada, vamos dizer assim. E o que é que essa política do liberalismo, dos progressistas, do ponto de vista moral e ético, eles querem fazer? Justamente isso, querem tirar você do seu cerne, da sua vivência, da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, e deixar você exposto ao mundo. Aí vulgarizam a vida, começando pelo aborto, vulgarizam o corpo, né, porque você acaba perdendo esses valores e naturalmente vem com essa história da liberação de droga, enfim, naturalmente você acaba se perdendo. Ou seja, droga, nós temos que fazer esse enfrentamento. Claro que tem, aí vamos dizer assim, mas tem as questões medicinais. Exceções são tratadas como exceções e a ciência e a lei já tratam desse tema. São coisas diferentes, são coisas completas, muito importante são coisas destacar isso. Exceções são tratadas com exceções e a ciência e a lei já tratam disso, Sim. Não precisa. Temos que trabalhar também contra o aborto e contra essa liberação generalizada de drogas. Você tem que fazer isso no nosso enfrentamento. É a porta de entrada ali, né? É a porta de entrada, porque a pessoa, depois que ela está sob efeito de droga, ela perde completamente a noção. Sim. Eu nunca experimentei, Também mas não. ela perde, segundo o cientista, e quem já passou e conseguiu se libertar, temos o deputado Eros Biondini, Sim. que é um militante dessa causa lá na Câmara Federal. Nossa grande referência é o deputado que nos lidera nesse tema lá na casa, que nos ensina todos os dias. Né? Isso, você precisa preservar a pessoa. Então, tem uma indústria por trás disso, é um grande negócio por trás disso. Isso é uma, desculpa a expressão aqui, isso é uma desgraça realmente, mas que querem implantar no mundo. Tem gente que vive disso, tem um grande negócio por trás de tudo isso e, naturalmente, isso você acaba se perdendo, né? A noção que você tem de tempo, de espaço e de valores. O custo disso para a sociedade é muito alto, naturalmente, porque você, sob efeito de droga, tem que trabalhar. Eu defendo o trabalho, levantar cedo, trabalhar, Sim. ter boa remuneração, construir sua família. É dignidade. Ninguém com efeito de droga consegue estar inserido no mundo produtivo. Vira um problema para o Estado, porque você vai cair em algum momento na questão do custo da saúde pública. Um drogado, ele vai tirar a vaga de um hospital, de uma unidade de saúde, de quem está com câncer, de quem tem um outro problema, de uma outra doença. E, naturalmente, você acaba também destruindo valores. De novo, o nosso grande desafio é sair daqui, Vanessa, e falar para os não convertidos. Né? Nós temos que ir no culto, ir na missa, ir na celebração e na igreja. Quando acabar esse momento nosso ali da nossa igreja, nós temos que ir para o bar, para o campo de futebol, para a rua. Nós temos que buscar essas ovelhas desgarradas e trazer para o nosso mundo. Daí a importância de políticas públicas, de emprego, de renda, de dignidade de moradia, porque quando você começa a encontrar valores nisso, é muito prazeroso para que o pai realmente tenha condição de ter um trabalho, de ter uma renda. Por isso, cuidar da economia do país, cuidar das contas também é cuidar das pessoas. Então é muita coisa casada, mas naturalmente, é só para encerrar nesse tema. Eu tenho visto, inclusive o STF essa semana, falando lá, o ministro Barroso, até tamanho quadrada do ministro Mendonça, que ele dizendo, mas a droga, a maconha é menos maléfica do que o cigarro, ele é só de cunho recreativo. Essa é a porta de entrada. Sim. Né? O mal aparece na sua frente belo, cheiroso, elegante, e você cai. Depois que você cai, você não sabe levantar nunca mais. Pergunta para uma família, pergunta para os seus amigos se conhece alguém que já se perdeu no mundo da droga. Sim. Não só hoje na saúde, mas naturalmente também do ponto de vista físico. Né? Pergunte para uma família que já perdeu um filho de 13, 14, 15 anos de idade para o tráfico, para o mundo da droga, o que ele pensa disso. Então isso é extremamente importante, isso é caro para nós vamos estar... E nós temos um grupo
dentro da Câmara Federal. Eu garanto para vocês, né, desse tema de droga, o Elis Biondini é o nosso líder lá, que junto com a Frente Parlamentar Católica, junto com a Frente Parlamentar Evangélica, nós estamos juntando as pessoas. Né? Aborto e drogas são um assunto muito caro e nós vamos lutar muito para sermos contra o aborto e vamos ficar de pé para lutarmos de forma incondicional contra a liberação de drogas também. Com certeza. Deputado Evair Melo, eu gostaria muito de agradecer o senhor aqui pela presença. A gente teria muitos assuntos ainda para falar, inclusive, né, tem uma festa aí famosa do Espírito Santo, tá chegando aí, tá todo vapor lá, o deputado tá também aí, sempre à frente dessa festa, Canção Nova estará também lá, né? Vai ser uma alegria. Nós temos no Espírito Santo o nosso Convento da Penha, né, que fica, o Convento da Penha fica no município de Vila Velha. Vá lá no Google, lá coloca Convento da Penha Espírito Lindo, Santo, vocês vão ver realmente uma obra de 1534, maravilhosa. Tá, praticamente ela é dentro do mar, vamos dizer assim, e nós temos a nossa padroeira, que é Nossa Senhora da Penha. Inclusive, né, a bandeira do Espírito Santo, ela é azul, branco e rosa, que é o manto de Nossa Senhora, a versão original, porque quando chega no nosso estado não tinha uma bandeira oficial, a nossa capitania, e quando o Vasco Fernando de Coutinho chega lá, era no dia da Nossa Senhora, ele pega o manto de Nossa Senhora e diz, a partir de hoje, as cores da capitania vão ser a bandeira desse estado. A festa da Penha nossa, Nossa Senhora da Penha, ela é realizada, nós chamamos do 8º de Páscoa. Você tem o domingo de Páscoa, sim, então é na outra segunda-feira. Então nós temos o 8º de Páscoa, uma festa maravilhosa, e que esse ano vai ser assim, uma festa linda e vai ser muito bacana, porque nós vamos transmitir esse ano todo o 8º da Páscoa, durante o final de semana, a Romaria dos Homens, que reúne mais de 1 milhão de pessoas no sábado, uma missa na Catedral em Vitória, porque Vitória é uma ilha. Sim. Então a missa vai ser na Catedral às 6 horas da tarde, depois a gente sai de caminhada e vai ao Convento da Penha, que é o município de Vila Velha. Mais de 1 milhão de pessoas é esperado esse ano nessa Romaria. A festa total, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas nesse 8º de Páscoa, e esse ano será 100% com transmissão ao vivo pela Canção Nova, rádio e TV, com certeza poder levar essas imagens e naturalmente não só levar as imagens do nosso belíssimo estado do Espírito Santo, levar também uma mensagem de fé, uma mensagem de família, uma mensagem de fraternidade e dizer que nós temos que estar unidos a cada dia mais. Então, assim, convidar a vocês nesse aí no 8º de Páscoa, quem puder ao Espírito Santo está convidado, mas quem não puder, ficar ligadinho aí nos telejornais, nas chamadas ao vivo. A nossa missa na segunda-feira do 8º de Páscoa vai ser transmitida ao vivo lá da pracinha do convento para todo o Brasil, pela Canção Nova. Vai ser uma oportunidade que os capixabas vão ter também de mostrar um pouco da nossa fé, daquilo que nós preservamos, e naturalmente aproveitar também e mostrar um pouco desse pequeno espaço do Brasil, mas são terra do Espírito Santo e com certeza eliminado para todos nós. Então, assim, uma oportunidade maravilhosa, e eu espero voltar aqui outra oportunidade para poder falar da nossa festa de Corpus Christi, que acontece no município de Castelo. Com certeza, tradicional também, com todo o respeito às outras festas de Corpus Christi, mas a religiosidade é a mesma, mas a beleza dos tapetes de Corpus Christi de Castelo são incomparáveis para todo o Brasil. Vamos ter que ir lá ver. Temos também uma festa religiosa muito grande, que é a festa de Nossa Senhora das Neves, fica no município de Presidente Kennedy, bem na divisa com o estado do Rio de Janeiro. E nós temos, já para encerrar também, a sede, onde está inclusive a imagem oficial de São José de Anchieta. Esse jesuíta foi o primeiro jesuíta canonizado pelo Papa Francisco agora, e a cidade de Anchieta fica mais ou menos ali ao sul de Vitória, o município de Anchieta. Tem um museu, temos o Santuário São José de Anchieta, um museu ao lado. Eu sempre digo que Anchieta fundou 2 cidades, né? Uma não tão importante, que é a cidade de São Paulo, mas não é tão importante, tão assim? Grande. E a segunda, que é Anchieta, que naturalmente é a cidade onde ele escolheu para ficar seus ciclos. São as 2 cidades que Anchieta foi o responsável, os jesuítas, que tem um papel muito bacana na coração brasileira. Então, fazer uma visita e ao Espírito Santo para fazer turismo religioso, Nossa Senhora das Neves, Presidente Kennedy, Corpus Christi em Castelo, Santuário São José de Anchieta, no município de Anchieta, Convento da Penha em Vitória, a nossa Catedral de Vitória, que é lindíssima, e as nossas igrejas históricas, como Araçatiba, a Igreja do Rosário. O Espírito Santo tem também uma história de colonização religiosa, portanto hoje a nossa fé é mantida, preservada, e naturalmente também hoje oportunidade de renda para o nosso povo, porque tem o turismo religioso que cresce cada vez mais. A festa da Penha esse ano são 2,5 milhões de pessoas esperadas no 8º de Páscoa, com certeza
a transmissão da Canção Nova vai embelezar, enriquecer e levar essa mensagem de fé para todo o Brasil. Bacana. Deputado federal Evair de Mello, do Progressista do Espírito Santo, ao vivo aqui no Jornal Canção Nova. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Boa tarde, deputado. Boa tarde.